Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Boletim Legislativo. Segundona tá aí, então nada melhor que começar a semana bem informado, né? Hoje no Boletim vamos falar de um projeto aprovado na Câmara voltado para a segurança e também sobre a prevenção de desastres. Estamos no período de chuva e as ações preventivas têm que começar o quanto antes. Esses são só alguns dos assuntos de hoje. Bom, e a gente começa falando da visita da ministra das Mulheres aqui à Câmara de São José. Na primeira vez em São José dos Campos, a nossa cidade, ela esteve aqui no Legislativo e conversou com os vereadores sobre a importância de auxiliar programas e projetos voltados para a segurança e garantia dos direitos das mulheres. Reforçar as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres e promover igualdade de gênero. Esses foram os principais temas debatidos na visita da ministra do Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves, na Câmara. O encontro contou com uma reunião com o presidente do Legislativo, Roberto do Eleven, e teve a participação das vereadoras Amélia Naomi e Juliana Fraga. O Legislativo é onde tem o debate de ideias, onde tem o debate de posições, né, sobre os diversos temas, a realidade do município, a realidade da população do município. Então é muito importante estar nesse espaço, que é um espaço de poder, principalmente numa Câmara que tem 3 mulheres vereadoras. A ministra apontou a importância do governo federal trabalhar em conjunto com o municipal e destacou o papel do legislativo na construção de leis para promover a inclusão e segurança da mulher na sociedade. A política que ela conseguiu aprovar, salário igual, trabalho igual, é fundamental. Nós estamos numa cidade que tem muitas indústrias. É importantíssimo que a gente divulgue essa lei, que essa lei pegue. Eu acho que o papel da ministra é divulgar, inclusive, as ações do governo federal, é fundamental. Uma honra para nós recebermos a ministra, né? E isso constrói, consolida, abre possibilidades para termos mais políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres aqui na cidade também. Então, a importância de ter recebido a ministra aqui do Ministério da Mulher para reafirmar, né, o compromisso de políticas públicas para a nossa cidade com as mulheres. Em São José, a Câmara tem atuado no tema. Além da criação de uma cartilha com informações sobre o direito das mulheres, são desenvolvidos projetos nas áreas de saúde, transporte, empreendedorismo e combate ao feminicídio. A partir do encontro para os próximos passos, a expectativa é desenvolver trabalhos em parceria com o Ministério das Mulheres para fortalecer no município ações de enfrentamento à violência de gênero. Dia 25 de outubro nós vamos estar lançando a Marcha contra a Misoginia, onde nós vamos estar solicitando que toda a população, que todos os poderes, todas as pessoas se envolvam, que é exatamente para a gente tirar esse ódio, né, que tem matado as mulheres. Isso amplia o debate em relação à política de gênero, né? Então é extremamente importante. E a Câmara tem esse espaço, é o espaço para isso, para construir novas políticas. O governo federal está fazendo o seu papel. Então, São José dos Campos está dentro disso e é importante você dialogar, né, com os ministérios que estão aplicando essas políticas. E agora, falando de homenagens, uma sessão solene marcou a entrega do título de cidadão joseense ao pastor Conrado Fanny Miller. A honraria concedida pelo vereador Renato Santiago serviu de reconhecimento à trajetória religiosa do pastor na cidade. Em sessão solene realizada no plenário da Câmara, o pastor Conrado Fanny Miller recebeu o título de cidadão joseense. A propositura foi de autoria do vereador Renato Santiago, que ressaltou a boa relação que o homenageado tem com as pessoas ao seu redor. Pastor Conrado, com a sua calma, a sua voz tranquila e a sua inteligência nas palavras, cativa e inspira por onde passa. Quem nunca chegou perto do pastor Conrado em um dia que estava ansioso, nervoso, reclamando e não saiu mudado, transformado, simplesmente por conversar com ele? Na maratona da vida, o que vale são as marcas que deixamos no coração das pessoas. E nisso o Senhor é recordista. Nascido em Presidente Prudente em 1952,
o pastor Conrado Fennemiller faz parte da Igreja da Cidade desde 1972, onde foi presidente da União da Juventude, professor na classe de jovens na escola dominical e ministro de missões. Ele ainda foi presidente dos Jovens do Vale do Paraíba e da Juventude da Convenção Batista Brasileira. Ronaldo foi um dos convidados para a sessão solene e relembrou a forte amizade com o homenageado. Ele não nos deixa em nenhum momento. Seja o nosso momento difícil ou não, ele está do nosso lado. Então, para mim, é um privilégio de falar para ele. Ele é um grande amigo. Representando a Igreja da Cidade, o pastor Fabiano Ribeiro destacou como Conrado tem sido uma referência para os mais jovens. Ele é sábio e me vem o texto que diz assim, da palavra de Deus: ensina-me a contar os meus dias até que eu alcance um coração sábio. Conrado é uma referência de homem sábio, um homem sempre com a palavra na medida certa. Agora, oficialmente cidadão joseense, o pastor Conrado Fennemiller usou o seu exemplo para celebrar o fato de, em suas palavras, São José dos Campos ser uma cidade acolhedora. Deus escolheu São José dos Campos, nessa oração de Jabez, para eu não passar por muito sofrimento. É uma cidade hospitaleira. Eu queria dizer que a qualidade de vida aqui é impressionante. Quem é daqui muitas vezes sai e vê que essa casa parabéns a vocês, vereadores, parabéns. São José dos Campos é uma cidade que a gente pode se orgulhar e é uma cidade que Deus escolheu para que eu vivesse aqui. Ela é uma cidade que continua acolhendo. Queria só citar, por exemplo, nossa igreja tem acolhido aqueles que estão sendo refugiados da guerra, temos acolhido, e os refugiados de perseguição religiosa. E ela é uma cidade que continua acolhedora. E, por isso, é um privilégio para mim ser um cidadão joseense. E para melhorar esse começo de semana, vamos falar de emprego? Se você está em busca de uma oportunidade aqui em São José, eu te convido para acompanhar comigo a nossa agenda de serviços com as vagas oferecidas no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de embalagem, auxiliar de farmácia de manipulação, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar em saúde bucal, auxiliar técnico em patologia clínica, balconista de padaria, berçarista, borracheiro, caldeireiro montador, chapista de padaria, consultor de vendas, cozinheira geral, eletricista de veículos pesados, empregada doméstica, esteticista, funileiro de veículos, inspetor de líquido penetrante, líder civil, líder de embalagem, mecânico de refrigeração, mecânico de motor a diesel, meio oficial de refrigeração, motorista de CFTV, motorista de ônibus urbano, operador de empilhadeira, operador de telemarketing, operador de caixa, pintor, porteiro, técnico agrícola, técnico de segurança do trabalho, telhadista, terapeuta ocupacional, vendedor interno e vistoriador veicular. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, frentista, operador de telemarketing, operador de vendas e técnico em segurança do trabalho. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
E agora, falando de projetos de lei, os poliesportivos de São José devem ganhar mais segurança. É que foi aprovada uma matéria do vereador Rafael Pascucci para a instalação de câmeras de monitoramento integradas ao CSI em todos os poliesportivos da cidade. Com o projeto, o vereador espera que mais pessoas possam usufruir desses espaços, seja para lazer ou para esporte. Quem pratica atividades físicas ou aproveita os espaços públicos da cidade para um momento de lazer, quer, além da comodidade, segurança. O patrulhamento nas praças e ruas faz parte da rotina das forças policiais, um trabalho que conta com reforço. Agora, todos os poliesportivos da cidade devem receber câmeras de monitoramento, medida prevista por um projeto de lei do vereador Rafael Pascucci, aprovado pelo Legislativo. Nossos poliesportivos são muito utilizados, né? A gente tem poliesportivos que 2, 3 mil pessoas passam lá por semana. E a segurança, né, cada vez mais a gente precisa pensar em segurança. Nossa cidade é uma cidade tecnológica, claro, nada substitui o ser humano, né, o policial, o guarda civil municipal, as forças de segurança, mas aliado à tecnologia é importantíssimo. Nossos polis, a maioria deles, alguns têm algum tipo de monitoramento, mas a grande maioria não tem monitoramento nenhum. E vem sofrendo nos últimos tempos com vandalismo, com furtos, principalmente de cabos, de energia, e isso prejudica a população. E câmeras já foram instaladas. 6 dos 7 poliesportivos da cidade contam com monitoramento em tempo real. Segundo o projeto, cabe ao CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, o controle e análise das imagens. E como afirma o Peter Ribeiro, diretor do CSI, o monitoramento acontece 24 horas por dia. Nosso sistema ele é dotado de analíticos de inteligência artificial, então é possível também cadastrar tanto placas de veículo como faces de pessoas também, pessoas que estejam procuradas ou pessoas que estejam até desaparecidas, né, que as pessoas fazem um BO na polícia, a Polícia Civil manda para a gente também para fazer o cadastro dessas pessoas desaparecidas. Vale lembrar que além das câmeras nós temos sistemas de alarme que também são interligados aqui com o nosso CSI. Esses alarmes eles estão dentro dos prédios, tem nas piscinas também, sensores que se houver algum tipo de invasão, toca também um alarme aqui, um aviso para a gente e é acionada uma viatura também para o local para fazer a verificação. Ainda, segundo o diretor do CSI, para garantir a segurança de quem frequenta os poliesportivos, são realizados estudos técnicos que avaliam o melhor posicionamento das câmeras, de modo que todo o ambiente seja monitorado. Ao todo, em São José, 1.200 câmeras de alta resolução estão instaladas em pontos estratégicos, sejam nas ruas, praças e em espaços públicos, como os poliesportivos. Nós temos câmeras tanto dentro dos poliesportivos quanto nos entornos, à frente deles também, nas ruas próximas. Então, toda a região, geralmente, ela é coberta. Muitas das vezes a pessoa fala assim, não tem uma câmera aqui em frente. Mas essa câmera em frente, muitas das vezes, ela não é necessária estar ali. Ela está num local mais estratégico. Se caso acontecer alguma coisa aqui, ela vai pegar também passando em outro local. E para ampliar ainda mais a sensação de segurança, o projeto ainda prevê que nos locais onde as câmeras forem instaladas, também sejam fixados avisos, informando a existência do monitoramento. Com isso, o vereador Pascucci espera que ainda mais pessoas se sintam confortáveis em utilizar os espaços de lazer dos poliesportivos da cidade. Que aliado à tecnologia e com as forças de segurança, nós podemos deixar o ambiente ainda mais atrativo, seguro e funcional para as pessoas. Esse é o intuito do projeto que aprovamos e que agora está em implementação pelo Poder Executivo. E quem frequenta os poliesportivos de São José garante: o sentimento de segurança é um incentivo para aproveitar as atividades esportivas e de lazer. Esse monitoramento, essa questão aí de alguém estar então zelando pela nossa segurança, mesmo à distância, e com agilidade, com prontidão de resposta, inclusive para uma reação rápida. A gente se sente mais segura, sem dúvida, né? Sem dúvida. E agora a gente dá uma pequena pausa para acompanhar o quadro Seu Direito. Tem alguma dúvida sobre o universo jurídico, aquelas questões que envolvem o direito do consumidor? Então aqui é o seu espaço. Eu chamo a Fernanda Santos, que separou uma dica para a gente. Vamos ver qual? Oi, está começando mais um Seu Direito. Hoje vamos falar de uma palavra que encanta os olhos e desperta a vontade de comprar: promoção.
Mas será que o comerciante pode alegar que aquele produto em promoção só pode ser pago em dinheiro? É permitido negar aos itens promocionais outras formas de pagamento? E aí, qual é o seu direito? Sim, hoje, com o advento da Lei 13.455 de 2017, existe um autorizador em que o fornecedor de produtos e serviços ele pode estipular um desconto dependendo da modalidade da forma de pagamento e das condições do pagamento também. Então, um bom exemplo disso são empresas de viagem que fornecem um bom desconto dependendo da forma de pagamento, então pagamento à vista, eles fornecem esse desconto, ou também no caso, um outro exemplo, no caso de empresas de estética que fecham pacotes, né? Se o cliente realizar o pagamento de forma à vista, tem uma redução considerável do valor do serviço prestado. Bom, este ano, o Rio Grande do Sul viveu luto causado pela morte de mais de 40 pessoas por conta de um ciclone que foi considerado a maior tragédia natural do estado. Situação triste, mas que, segundo especialistas, poderia ter sido evitada. É o que também disseram os especialistas sobre os impactos causados pelas chuvas em São Sebastião no início do ano. E para amenizar ou impedir realidades como estas, os cuidados preventivos são fundamentais e devem começar o quanto antes. Por isso, uma data chama atenção para essa causa, o Dia Internacional de Prevenção de Desastres. A ideia é unir esforços e ampliar a conscientização para que poder público e população atuem juntos em ações preventivas. Eventos climáticos extremos com potencial para provocar estragos. Não é apenas uma percepção. Análises meteorológicas mostram que, nos últimos anos, as tempestades estão mais intensas. Tem estudo, por exemplo, feito para a cidade de São Paulo, com dados de cerca de 100 anos, que mostra que lá por volta da década de 40, 50, chuvas acima de 100 milímetros eram muito raras. E chuvas com esse volume nas últimas décadas têm sido observadas com mais frequência. Então isso mostra uma tendência de aumento no número de extremos de chuva. E a aproximação da temporada de chuvas acende o sinal de alerta. A previsão indica que a próxima estação deve ser com tempestades volumosas e acima da média registrada durante o verão. Esse ano a gente está com a influência do El Niño. A previsão é que ele tenha a sua máxima intensidade justamente no final do ano, quando a gente está começando ali o período chuvoso. Então a influência dele é modificar as áreas de chuva no país como um todo. Mais chuva no sul, menos chuva no norte e nordeste. A região sudeste, que é a região do Vale do Paraíba, fica numa faixa de transição entre as duas áreas. Isso quer dizer que a gente por vezes vai estar com influência dessa área mais seca do norte e quente, então vamos ter sequência de dias mais secos, muito quentes, oscilando com períodos mais chuvosos e temperaturas mais amenas. E aí, com essa amplitude maior, essa variação, esse contraste maior entre dias muito quentes e secos e dias mais chuvosos, nessas viradas de tempo a gente pode ter tempestades mais severas. Outubro é o mês internacional de prevenção a desastres naturais. E as ações preventivas passam pelo uso de ferramentas capazes de prever eventos climáticos e monitorar áreas de risco. Para gerar informações que ajudem a evitar perdas e danos, o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, utiliza um sistema com radares meteorológicos, pluviômetros e dados de satélites. Um sistema de monitoramento como o do CEMADEM sozinho não é capaz de minimizar os danos em casos de eventos extremos. É preciso que o poder público tenha a capacidade de resposta para agir no momento exato e que a população que vive em área de risco esteja preparada para se proteger. Um sistema de alertas eficiente, ele precisa ter funcionando bem 4 eixos. O primeiro deles é o eixo de pesquisa, para que a gente tenha o conhecimento de todos os aspectos que envolvem esse risco. O segundo eixo é o de monitoramento e alertas, né, que a gente faz com a rede de observações, equipamentos, emite esse alerta. Quando esse alerta é emitido, aí o terceiro eixo precisa funcionar, que é o da comunicação, e que vem junto com educação.
Então, as autoridades envolvidas no sistema, a população que vive em áreas de risco precisa ser educada para saber receber essa informação e saber o que fazer quando essa informação chega. As equipes do Corpo de Bombeiros passam por treinamentos constantes e, nessa época do ano, se programam para atender ocorrências de alagamentos e deslizamentos de terras. A gente começa a fazer já prática de treinamentos voltado para enchentes, desabamentos, deslizamentos de terras. Então a gente está sempre vendo nossos equipamentos, fazendo toda uma manutenção já preventiva de todos os equipamentos. Levantamento do CEMADEM revela que em São José dos Campos existem 55 áreas com risco de deslizamentos e 20 locais com potencial para enchentes e alagamentos. A Secretaria de Gestão Habitacional e Obras da Prefeitura afirma que 15 ações estão em andamento em todas as regiões da cidade para solucionar os problemas. Entre elas, a execução de um projeto para a construção de barragem no bairro Jardim do Lago, que em 2023 registrou ao menos 3 enchentes. A Câmara Municipal também trabalha com foco na prevenção. Um projeto de lei, aprovado na Câmara, propõe a criação de uma Brigada Escolar de Defesa Civil em todas as escolas da rede municipal de ensino. A matéria, de autoria do vereador Rogério Dacazem, quer garantir que alunos e professores tenham conhecimentos em primeiros socorros e saibam evacuar o local com segurança. Já outro projeto em tramitação prevê instituir em São José uma política de prevenção e combate às enchentes. A meta é ampliar a fiscalização e as vistorias nas áreas de risco e alertar a população em casos de chuvas fortes e possíveis alagamentos. A proposta é de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Quando tiver um evento extremo com impacto importante na natureza, que possa ter uma cooperação mútua entre as secretarias, para que se possa atender com rapidez as pessoas impactadas pelo evento. Entendeu? Então, eu acho extremamente importante uma política de combate a eventos extremos. Orientar a população sobre como agir diante de situações de risco é essencial para salvar vidas e reduzir danos materiais. É importante também a prevenção da própria população, nesse sentido, evitando, já deixando calhas limpas, os ralos, né, nessa época vai ter mais chuvas, evitar colocar lixo na rua, perto de bueiros, e caso ocorra mesmo a enchente, a gente sempre passa a instrução para a população de evitar ao máximo de que entre na água, de que pise na enchente. Até mesmo porque pode ocasionar que o bueiro perca sua tampa e aí gera um risco cair nesse buraco, né? Então evita sempre pisar na água. Só pisa na água se for para estar no local mais seguro possível. Longe, lembrando principalmente longe de postes elétricos. E realmente, com orientação e planejamento é possível evitar inúmeras perdas, principalmente a perda de uma vida. E como vimos na reportagem, o trabalho preventivo envolve inúmeras forças de segurança e uma delas é a Defesa Civil. O órgão tem um trabalho preventivo e é para falar sobre este trabalho que a gente chama o repórter Bruno Castilho, que vai passar para a gente algumas orientações, não é isso mesmo, Bruno? É com você. Muito bem, Lucas Guerra, com o aumento da temperatura, né? Agora, essa primavera, começo de verão, né? As chuvas de final de tarde já estão começando, né? Então, com chuvas fortes, a preocupação aumenta, né? Principalmente para quem mora em áreas de risco. Para isso, a Defesa Civil já está começando a se preparar para também orientar a população sobre esses principais riscos de alagamento, deslizamento. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o coordenador da Defesa Civil, que é o José Benedito da Silva. Então, José Benedito, a gente começa falando um pouquinho, né, de quais as ações que a Defesa Civil vai fazer agora para esse final de ano. As chuvas, né, já começou a dar alguns sinais, né? Então, por esses dias aí já temos uma chuva já com bastante incidências. São chuvas típicas, né, já propícia de verão, que é a decorrência da alta temperatura e aí vem então as tempestades com rajadas de ventos, enfim. A Defesa Civil, além de todas as áreas de risco já ter uma sinalização, ou seja, todas elas têm placas, né, de núcleos congelados por se tratar de área de risco, então todos os moradores dessas áreas já sabem, né, que convivem com esses riscos. E agora está chegando então o período da chuva.
A Defesa Civil faz, então, além do mapeamento, todo o controle pluviométrico, ou seja, nós temos pluviômetros distribuídos pela cidade, onde nós fazemos a captação de chuva e o controle pluviométrico de cada bairro. Ou seja, a partir do momento que nós tivermos 80 milímetros de chuva acumulado em 72 horas, então é disparado o nosso trabalho, tanto de campo como até mesmo nas próprias moradias. E como é que funciona nessas orientações para a população também, né? Tem até o sistema de SMS, enfim, queria que você explicasse um pouquinho como funciona essa orientação para a população. Hoje, os meios, né, de comunicação são bastante favoráveis, principalmente para manter as pessoas orientadas, né? Então, hoje, com um simples celular, você já tem todas as informações, tanto meteorológicas, né, como as informações também das tempestades que está por vir nas próximas horas. Então, a Defesa Civil do Estado tem hoje disponível, né, um SMS, basta só a pessoa cadastrar lá com o seu CPF, né, com a sua localização também pelo CEP, aliás, o 40199, que ele também passa a receber informações a nível regional, né? E aí, juntamente com os índices de meteorologia, né, das mudanças climáticas, que a própria Defesa Civil também faz o controle e acompanhamento, nós então já disparamos as visitas de campos e o trabalho junto a essas pessoas que já têm a oportunidade de estar recebendo já uma orientação e saber que já está vindo chuva por aí. Em breve vai ter um outro equipamento também, a Defesa Civil aqui de São José dos Campos. A Defesa Civil de São José dos Campos, né, a Prefeitura, está adquirindo, né, um sistema de monitoramento mais regionalizado, ou seja, para São José dos Campos. E aí sim, a hora que esses equipamentos estiverem já em operação, aí nós teremos o SMS municipal, né, já com particularidades, falando de comunidades, né, de região, já definida até mesmo por região. E também será ampliado esses índices pluviométricos, ou seja, serão implementados mais pluviômetros, né, mais centrais de monitoramento, tanto de rajada de vento também, a umidade relativa do ar vai ter por toda a cidade. Para a gente finalizar, quais são então as principais orientações aí que você pode deixar para a população quanto a essa questão, né, dessa época de chuva e de chuvas fortes? Observe tudo. Qualquer movimentação, qualquer diferença, principalmente quem mora em encosta, né? Um degrau de abatimento, a terra rolando, barrenta, uma janela que está emperrando, um poste inclinando, uma árvore inclinando, isso são sinais de que está tendo movimentação de terra. E imediatamente ligue o 90 e chama a Defesa Civil. Veio uma chuva, você está em trânsito, procura um abrigo seguro, né? Nunca se abrigar embaixo de árvores, nunca se abrigar embaixo de marquises desmontáveis, metálicas, até mesmo porque, né, nós temos aí as descargas elétricas, então retarda um pouquinho o seu retorno para casa e procura um lugar mais seguro. Obrigado, José. Então, aí algumas dicas do coordenador da Defesa Civil, José Benedito da Silva, sobre essa época do ano, né, época chuvosa, que a gente vai entrar aí no final do ano, até março do ano que vem, tem essa época aí das chuvas de verão, então ficar atento com essas chuvas de verão e seguir sempre as recomendações da Defesa Civil. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Bruno. Bom, gente, para qualquer emergência, a gente reforça aqui o telefone da Defesa Civil, que é o 12-3913-2926. E vamos falar do tempo. Será que a chuva continua aqui na região? É o que a gente vai saber agora na previsão para esta segunda e também amanhã, terça-feira. A manhã desta segunda-feira começou com muita chuva na maioria das regiões da cidade. O tempo deve permanecer chuvoso durante todo o dia. A máxima prevista é de 23 graus e a mínima de 20. Para amanhã, terça-feira, a expectativa é de que o sol apareça com muitas nuvens e pode chover durante a tarde. A máxima é de 21 graus e a mínima de 17. Então é isso, pessoal. O boletim desta segunda vai ficando por aqui. Eu já agradeço pela companhia. Desejo uma ótima tarde para você. As nossas redes sociais estão aqui na tela, então aproveita para seguir a gente. Também se inscrever nos nossos canais. Tem muita informação legal, viu, para você. A seguir tem Hora do Esporte com o Vera Júnior e Bruno Castilho. Até mais!